Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais esta linda e maravilhosa live. E como vocês podem ver do meu lado, desse meu lado aqui, o nosso irmão, o nosso pai, Maurício Melo, do canal Umbandeiro. Seja bem-vindo, Maurício. Salve, Pai Adriano, meu saravá, meu fraterno saravá para o senhor e para todo o pessoal que acompanha a live aqui no Aldeia do Cacique, né? É uma honra, é um prazer estar com vocês aqui na noite de hoje, que é uma noite especial, que para mim tem uma representatividade enorme, muito grande, e com certeza vai ser uma live muito boa. Honestamente, eu espero conseguir suprir as expectativas dos irmãos aí, pois é uma responsabilidade falar de Exu, é uma responsabilidade falar do senhor Tranca-Ruas, né? E então acho que a gente vai conseguir uma live muito boa aí, com certeza com o apoio dos irmãos que estão na noite de hoje nos acompanhando. E mais uma vez eu agradeço, senhor, a oportunidade de estar aqui. Imagina, é uma honra ter o senhor aqui conosco, né, para ajudar a responder perguntas, comentar um pouco, falar de algumas coisas de seu Tranca-Ruas. E tem algo que eu acho já interessante, né, em relação a alguns nomes de Exus, né, e tem muitas pessoas que às vezes interpretam até o próprio nome do Exu ou de outras entidades, né, de um modo errado, como Tranca-Ruas. Quando você fala o nome de Tranca-Ruas, a primeira coisa que vem na mente é que vai ser trancado a rua, né? Aí você tem um outro Exu que é o Destranca-Ruas, e tem um outro que é o Destranca-Tudo. Você fala, mas aí um tranca, outro vai lá e destranca, né? É o que passa na cabeça de algumas pessoas, né? E fala pra gente aí, qual que é o nome do Exu que o senhor trabalha? Então, pai Adriano, eu trabalho com o senhor Destranca-Ruas das Almas dos Sete Cruzeiros. Ele é um Destranca-Ruas, trabalha nas falanges e nas fileiras, sim, do senhor Tranca-Ruas, pois afinal a sistemática de trabalho, a égide de trabalho é a mesma, né? Mas com uma nomenclatura um pouco diferente, exatamente porque o senhor falou, alguns são responsáveis por determinadas ações, né? E tranca, destranca, ruas, justamente para trabalhar o campo de atuação do qual esses Exus vieram, o que eles representam, né? E toda vez que a gente falar de tranca e destranca, a gente está falando da força da força de Ogum, né? E é muito importante que as pessoas entendam isso, que o trabalho dos Exus não é fechar os caminhos, é justamente muito pelo contrário, é abrir os caminhos. E também depois a gente vai conversar sobre isso, mas existem determinadas coisas que nós precisamos fechar dos nossos caminhos, né? E Exatamente. por que não destrancar, né, essas coisas referidas dos caminhos dos nossos irmãos, dos filhos, dos neófitos, daqueles que necessitam, né? Então, como eu falei, é um trabalho bem complexo falar hoje sobre tranca-ruas, destranca-ruas. Para mim, tem uma representatividade e um significado enorme. E no decorrer aí da live, eu acho que a gente vai falando a respeito e vai ficar bem claro qual é a impressão e o que nós temos para trazer desses senhores que são os nossos Exus. E aí nós já temos a participação de filhos de santo, de amigos, como o Alex, do nossa Umbanda, né? É muito importante a Aí, galera. participação de cada um de vocês, né? Inclusive com perguntas também, tá? Nós estaremos aqui conversando, falando um pouco do seu Tranca-Ruas, né? Mas as suas perguntas também são fundamentais para a gente. Eu já vou começar com uma pergunta que eu sempre faço a todos, da qual passa aqui no canal, que é, na verdade, quem é Maurício Melo? Então, pai Adriano, Maurício Melo, esse que vos fala, é um rapaz que
alguns anos atrás, um pouco mais de 20 anos, não acreditava na Umbanda, e vou dizer mais para o senhor. Era um rapaz que odiava a Umbanda, né? E através do tempo e por algumas questões que foram colocadas no caminho desse moço, ele acabou chegando na Umbanda, né? E ao sentar na frente de um preto velho, pai Adriano, ele se apaixonou, porque ali, na frente daquele preto velho, ele se encontrou e finalmente ele entendeu o significado da caminhada dele, né? Na frente daquele preto velho, né? Que o comoveu, e ele entendeu, poxa, se aqui nessa casa as pessoas me conhecem melhor do que todos ao meu redor e até melhor do que eu mesmo, eu acho que aqui é o meu lugar, né? Então eu tô na religião um pouco mais de 20 anos, acho que entrei na Umbanda em 1999, exatamente. Tô há 20 anos, 21, exatamente Nessa esse ano vai fazer. estrada, 20 anos na Caminhando um estrada. pouquinho, isso. Mas de aprontamento mesmo na Umbanda, estou há 9 anos, que esse ano vai fazer 9 anos que eu estou pronto, sacerdote de Umbanda, que meu cacique foi coroado, meu caboclo foi coroado cacique. E... Então é um caminho bem curto, né, pai Adriano? Pouco tempo, mas que a gente se dedica muito, muito aqui em tentar compartilhar e dividir o que a gente aprende na caminhada dentro da Umbanda. Então, Maurício é Mas um foram cara 20 simples. anos, mas foram 20 anos de vivência da religião, né? 20 anos de amor pela religião, Pedro, no qual eu não tinha encontrado em lugar nenhum. E honestamente, eu estudei algumas religiões, eu participei de várias religiões, eu entrei de cabeça em várias religiões, e na Umbanda eu entendi o que era amor ao próximo, o que era amor a mim mesmo, e aprendi bastante, eu vou dizer para o senhor. E não tenho medo nenhum de perguntar e aprender cada vez mais. Aliás, o que eu mais sei fazer é perguntar. O senhor pode ter certeza, o que eu mais sei fazer é E a perguntar. forma que nós temos que aprender são através das perguntas, né? São as perguntas que nos fazem gerar as reflexões corretas para que se haja a melhor resposta, né? Por Exatamente, falar em exatamente. pergunta, olha essa pergunta da Kelly, ó. Eu gostaria de saber se existe diferença de energia de esquerda, Exu, entre Umbanda e Candomblé de Caboclo. Então, veja bem, eu sou de Candomblé de Caboclo, tá? Eu acho que a Kelly deve saber, deve acompanhar, porque eu acho que a pergunta foi, né? Foi Então, eu sou de focada, né? Candomblé de Caboclo, exato. Vamos lá. O nosso candomblé de caboclo, na tenda, no Ileaxé Caboclos da Mata, ele é um pouquinho diferente do que vocês, de repente, estão acostumados a ouvir falar, e alguns conhecem aqui também como um bandomblé, né? Qual que é a diferença, Maurício? Não é a mesma coisa? Não, para nós não. Porque nós, através da interferência das entidades, nós entendemos que o que é do santo é do santo, o que é da Umbanda é da Umbanda. E nós não misturamos em momento algum os rituais de orixá e os rituais de Umbanda. Tanto que tu não vai me ver fazendo vídeos, por exemplo, falando de orixá. Eu entendo, eu sou iniciado nos cultos de nação, eu sou, mas você não vai me ver falando de orixá com propriedade, ou querendo impor algumas questões, ou querendo doutrinar. Por quê? Porque eu comprei que o meu chão é Umbanda, que o meu chão é o Candomblé de Caboclo, e é aqui ao qual eu sirvo os nossos guias e protetores, e a espiritualidade me dá a oportunidade de crescer e aprender. Então eu acho que a gente só pode falar e tentar trocar ideias a partir do momento em que tu vive realmente 100% aquela realidade. E hoje eu vivo Umbanda. Então, vamos falar então sobre a diferença das energias de esquerda e de Exu na Umbanda e no Candomblé de Caboclo. Nós
não temos exatamente o que as pessoas chamam de Exu catiço nos cultos de nação. O nosso Exu são os guardiões. Assim como você na Umbanda vê, ou você de qualquer linha de Umbanda vai ver, nós tratamos o Exu como a Quimbanda, a esquerda dentro da Umbanda. É assim que nós tratamos. Porque existe Quimbandas dependentes, que é o nosso caso, que está dentro do culto de Umbanda, e as Quimbandas independentes, que daí é o culto, a religião de Quimbanda, né, específico da Quimbanda, e não é o nosso caso. Nós estamos aqui hoje falando de Exu de Umbanda. Então, existe diferença, Maurício? Hoje, honestamente, não vejo diferença, porque a missão do Exu da Umbanda, do Exu do Candomblé de Caboclo é a mesma, é elevação espiritual e crescimento pessoal do médium, né? É exatamente isso. Então, Kelly, não vejo diferença e não existe essa diferença energética entre os dois Exus. Agora, se você vai me perguntar, e das quimbandas? A quimbanda independente, eu não posso falar. Mesmo porque faço... nessas quimbandas vai ter suas próprias variações de vertentes também, né, dentro delas. De qual quimbanda? Luciferiana que você quer saber? De qual quimbanda que você quer saber? Que ainda teria essas variações dentro delas, então. Vamos lá. Eu vi aqui, primeiro o Vitor Hugo pediu para mandar um salve para ele. Melhor live. Também o Maurício está participando com a gente. Maurício. E nós temos um visitante também, o Ronaldo. Pai Ronaldo. Pai Ronaldo é meu mestre aí nas redes aqui. Eu não conheço o Pai Ronaldo, é uma das grandes... Deixa eu só fechar aqui a aba. Tá aberta aqui, ó. Que daí eu tô acompanhando o chat aqui para não perder o que vocês estão falando. Pai Ronaldo, para mim, é um mestre nas redes sociais aqui. Para mim, eu chamo ele de meu mestre, meu amigo. Ele fica até meio brabo às vezes, mas eu vou continuar chamando ele de meu mestre. Não vai parar por causa disso. Porque é de verdade. E ele é um cara que ele trata a Umbanda com seriedade, é isso que a gente precisa, tá? Então é uma honra poder estar aqui com o Pai Ronaldo aí acompanhando a nossa live, né? O Alex, todo mundo, afinal, né? Porque todo mundo precisa, na verdade. Essa galera toda que tá aqui, né, Pai Adriano, não fazia sentido a gente estar aqui hoje, né? É verdade. Embora, igual nós estávamos conversando, mesmo se tivesse apenas uma, duas pessoas, nós iremos fazer do mesmo jeito, que essa pessoa que está assistindo, ela tem que ter todo o respeito por aquilo que nós estamos fazendo, então, nessa noite de hoje. Exatamente. A Kelly agradece pelos esclarecimentos. Saravá. Acho que tem mais uma pergunta aí, ó. Quero saber, isso que a gente nem começou direito. Já adoro quando tem perguntas assim. Quanto mais perguntas, melhor. Vai aquecendo, né? Exato. A gente consegue adentrar um pouco em todas as dúvidas. Quero saber, o médium novo só vai trabalhar com o Exu quando a entidade for doutrinada para trabalhar de acordo com a lei? Caramba! Hoje acho que eles pesquisaram, fizeram umas perguntas bem trabalhadas hoje aí. Então, Pai Adriano, eu tenho até uma ressalva aí, eu vou dizer para o senhor o que eu acho de algumas coisas assim, ó, e falo sempre que eu tenho oportunidade, a entidade não precisa ser doutrinada, né? Não existe na Umbanda a entidade que não tenha o esclarecimento suficiente para trabalhar, e não existe a entidade que precise ser doutrinada dentro da Umbanda. Seria o contrário, né? Exato. Então, olha só. A gente é que precisa... até quando a gente fala assim, ó, não, agora vamos participar de um desenvolvimento mediúnico. Não é basicamente as entidades que vão participar. Quem vai participar são os médiums, né? Exato, e aí a entidade vai reconhecer qual que é a doutrina que a casa tem. O conhecimento eles têm. Mesmo porque o Exu, para vir para trabalhar, ele tem que ser de lei, né? Senão, não seria um Exu. Exatamente. Então, a gente acaba fazendo esse tipo de confusão, né? De achar que precisa preparar a entidade. Eu lembro de um caso que eu perguntei pro seu Tiriri, né? Que era o Exu do meu pai. Que eu estava escrevendo um livro e tal, e ainda estou
sobre uma determinada história, e aí eu perguntei para ele, seu Tiriri, quando que eu vou terminar esse livro? Ele me olhou nos meus olhos e disse assim, quando teu Exu estiver pronto. Vixe! Aí eu pensei, mas como assim, né? Aí passou os anos, que nem eu disse pro senhor, daí depois, há 9 anos atrás, eu me aprontei na Umbanda, cacicado na Umbanda e tal. Aí eu perguntei pro meu guardião, pro meu irmão, de compadre, quando que eu vou terminar o livro? O senhor não tá pronto agora? Ele disse, eu tô pronto. Agora é tu que não tá pronto. Então, Agora aí jogou para você, agora depende de você. exato, agora depende de mim. Então, o desenvolvimento não é da entidade. O senhor falou uma coisa muito bem: todas as entidades, elas são de lei, que trabalham dentro da nossa religião. Então, nós precisamos entender isso e praticar no nosso dia a dia. É uma troca, né, dessa força, dessa energia, para que as coisas possam acontecer, né? Então, não é a entidade que tem que estar pronta, muito pelo contrário, a entidade vem pronta. Nós não temos ainda o vínculo energético e a afinidade para trabalhar com essa entidade. Então, esse desenvolvimento é mediúnico, é nosso, não é desenvolvimento da entidade, né? É um O grande nome já erro aí está que a gente dizendo, acaba... o nome já diz tudo, né? Desenvolvimento mediúnico, é do médium. Senão seria Exatamente. desenvolvimento de entidades. É como você falou, eles já estão prontos para vir trabalhar. Quem está faltando alguma coisa aí de informação é a gente. Exatamente. E ao longo da nossa caminhada a gente vai aprendendo várias coisas, né? Eu falei antes em off para o pai Adriano que para mim é difícil estar aqui hoje. Eu acho uma responsabilidade enorme, um peso sobre os meus ombros de estar aqui falando hoje sobre o seu tranca-ruas, né? Por quê? Porque ao longo da minha trajetória eu vi essa entidade mudando, tá? Eu vi essa entidade mudando ao longo dessa história. Mas aí eu fiz uma análise profunda e pensei, o tranca-ruas mudou? Ou foi a consciência do médium que mudou ao longo do tempo? O senhor deve saber, pai Adriano, que no início lá, na religião, e eu lembro muito bem as primeiras giras de Umbanda, às vezes não se podia mal falar com o Exu. É. E outra, primeiro, muitas pessoas tinham muito receio de falar com ele, porque justamente não sabia como seria a reação do Exu dependendo daquilo que você fosse falar. Né? Exato. Isso que eu vou falar vai ter até a ver um pouco com a pergunta que a Lúcia está fazendo, né? Que é em relação se o candomblé de caboclo se pode ter sacrifício, né? Ou matança em um modo geral. Porque no início tinha muitas pessoas que associavam ainda Exu como diabo, ou como demônio, ou alguma coisa assim, né? Devido, vou chamar de modo operandi da época, onde ninguém entendia, porque era um pouco incompreensivo ainda, né? Hoje não, hoje já se tem o esclarecimento, né? Hoje já se tem o entendimento de quem é, ou qual a função dentro da religião do Exu, né? E essa Exatamente. pergunta que a Lúcia fez tem uma ligação, de certa forma, tem uma ligação, né? Porque mesmo havendo matanças em algumas religiões, se não houver o respeito com o animal, acabou, não serviu para nada. E se o senhor me permite, Adriano, a oportunidade, assim também, Lúcia, nós, como religiosos, nós tratamos isso como sacralização, tá? O termo matança fica bem forte, fica pejorativo até de certa forma. E eu, no nosso candomblé de caboclo, por exemplo, não tem uso do ejé. Nós não usamos sangue animal, tá? No candomblé, sim, se usa. E aí eu preciso entender que quando nós falamos desse ritual, é um ritual sagrado. E para entender isso melhor, é preciso estar dentro dessas práticas, tá? Primeiramente, para poder entender a necessidade disso. Então, falar, por exemplo, o termo matança já dá um cume pejorativo. E
e de certa forma, como eu vou dizer, primitivo, né? Quando, na verdade, o termo seria a sacralização, né? Do sagrado, porque existe todo um trabalho, e como o pai Adriano falou, quando é feito isso, o animal não pode ter sofrimento, é bem tratado, é bem cuidado, porque afinal ele é um ser que está sendo oferendado para o sagrado, né? E como tu quer oferecer algo para o sagrado com sofrimento ou mal feito, né? Então tem todo um processo aí por trás, e eu não vou me aprofundar disso, porque nem eu disse, eu não sou um sacerdote, não sou um babalorixá, então eu não vou falar disso mais profundamente, mas sim, existem algumas, inclusive candomblé de caboclo se faz a sacralização. Existem também umbandas traçadas, que a gente chama umbandas cruzadas, aqui no sul a gente fala, que usam o Ejé pro Exu, tá? Então, assim, ó, eu tô falando até onde eu alcanço dentro do meu conhecimento pessoal e da doutrina ao qual eu vivo, e o conhecimento que a gente busca das informações dos irmãos, e eu procuro estudar todos, inclusive esses que fazem essa sacralização, né? E a Lúcia colocou assim agora, o senhor pai falou de Umbanda, mas é Candomblé? Desculpe a ignorância. Acho que ela não entendeu, de fato, a sua Isso, acho que ela religião. não entendeu. Então, Lúcia, eu me considero e eu entendo como um sacerdote de Umbanda, tá? E o candomblé de caboclo é a manifestação do caboclo, e começou lá com o caboclo boiadeiro, tá? Começou lá com o caboclo boiadeiro dentro da roça de candomblé. E se entendeu que não havia local para essas entidades se manifestar, porque eles não podiam estar no barracão dentro do dia em que estava se fazendo o xirê, ou que, né, onde o orixá estava na terra, sabe? Então, se entendeu que precisava ter um espaço para isso. E aí surgiu os cultos de candomblé, de caboclo, tá? Através do boiadeiro, e aí começaram a se manifestar os caboclos de pena junto, tanto que se você vê, tem na internet algumas giras de candomblé de caboclo, onde chega boiadeiro junto com os caboclos de pena, nos barracões, né? Mas sim, eu sou de Umbanda, nós consideramos o Umbandomblé, como alguns chamam, como Umbanda, tá? Então nós somos Umbanda, nós nos denominamos Umbanda, porque não mistura, né, o orixá, né, a prática do barracão do orixá, juntamente com a Umbanda, com o candomblé de caboclo, né? Nós não temos essa prática. E aí o Kleber Brito fazendo uma pergunta pra gente, assim, ó. Então, o médium, então é o médium que tem que ficar quietinho, na dele, para as entidades trabalhar. Basicamente é isso, mas se o médium não estiver preparado também para as informações que estão por vir também, né, para que ele possa interpretar, inclusive, e aprender, né, com a própria entidade o que está sendo feito, como está sendo feito e por que está sendo feito, né? Por isso que quem tem que participar do desenvolvimento mediúnico, tanto é que quem traz, né, o desenvolvimento mediúnico, quem traz são as entidades, elas mostrando como que é a doutrina que elas querem aplicar naquela casa ali. Como a nossa religião ela faz a incorporação propriamente dita, é diferente de uma igreja católica, por exemplo, onde quem vai trazer as informações não haverá uma incorporação, mas nós sabemos que quem está atuando ali, o padre, né, está sendo representado como se fosse o médium, né, daquela egrégora ali, mas os ensinamentos estão sendo tragos por quem? Por Deus, ou por aquilo que eles quiserem acreditar pelos santos, católicos, só que não haverá incorporação. É um médium que tem que se preparar, sempre será assim. A Umbanda tem fundamento e é preciso preparar. Nesse caso, esse ponto ele quer dizer basicamente que a Umbanda está prontinha, a Umbanda está pronta, agora falta você preparar as coisas para se começar a trabalhar. Ficar quietinho, Exatamente. pode até ficar quietinho, mas o que você não pode ficar em alguns casos, é calado, porque você tem que aprender e colocar isso em prática. E até porque, né, pai Adriano, o desenvolvimento mediúnico, ele é para toda a vida,
Não é só para dentro do terreiro, não é no momento de incorporação. Esse é um grande equívoco que o médium de Umbanda ele acha que é só para incorporar, né? Não, desenvolvimento mediúnico é nos preparar para o dia a dia, para atitude com os irmãos, de corrente, para atitude com o próximo, para atitude daqueles que vêm até a nossa casa necessitados, para atitude da pessoa que eu tenho que lidar todos os dias no meu trabalho, para a atitude que eu tenho com a pessoa que mora do lado da minha casa, que a gente chama de vizinho, né? Para a atitude daquela pessoa que eu passo na rua, né? A atitude que eu vou ter com o morador de rua que passa por mim, sabe? Então isso tudo é desenvolvimento mediúnico, não é apenas se preocupar com a incorporação. A Umbanda, ela tem um trabalho que é fantástico, que é preparar o médium para a vida. Ô, Maurício, o senhor é do Sul, correto? De qual cidade que o senhor é? Exatamente. Caxias do Sul, da Serra Gaúcha. Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. E eu vou dizer, fez frio essa semana, Pai Adriano. Fez frio. Aqui tá mais ou menos, né? É que assim, eu não estou, para mim não conta, porque eu não, é difícil eu sentir frio. Sinto frio? Sinto frio. Só que eu sinto bem menos do que os meus filhos de santo tudo, por exemplo. Eu sinto bem menos frio do que qualquer outra coisa. E o povo acha que eu tô doente. Não, então eu tô zoando. Não, é porque às vezes eu não sinto frio mesmo. Eu perguntei porque já tô vendo umas pessoas perguntando, tentando imaginar de qual cidade que o senhor é. Uns falaram que é de Marília, né? Outros falaram que é de Minas. Por que eu tô chamando isso? Porque no Sul tem uma coisa chamada nação. Exato. Que não tem, pela informação que eu tenho, não tem nada a ver com o candomblé, por exemplo. Né? Não tem nada a ver. É que nós estamos aqui no Sudeste, estamos acostumados assim. Ah, eu sou de nação. Ah, é? É Queto, é Jeje, é Nagô, é Angola? De que nação você é? Não, é nação. A gente fica assim. Eu vou postar aí na live um link. Só tô pegando aqui, vou pegar lá no meu fórum. Batuque no Rio Grande do Sul, no Umbandeiros, tá? Nação dos Orixás. Eu vou postar aqui no link, aqui na live, para o pessoal entender um pouquinho. Mas sim, é muito, 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 muito diferente do que a gente tem como por exemplo, como candomblé, tá? Você colocou então aqui, eu vou, esperei que eu tô buscando aqui. Ah, tá bom. Enquanto isso, eu vou ler nos comentários enquanto isso. Pode ir lendo, vamos lendo aí. Eu ganhei uma guia de tranca-rua, só que ela não vai até o umbigo. E muitas pessoas dizem que ela tem que passar o umbigo. E agora, o que eu faço? Bom, primeiro, pensa assim, foi um presente que você ganhou. Então você já não tem que modificar nada. Se foi seu tranca-ruas quem te deu, aí é que você não tem que mudar nada mesmo. Se aquela foi a forma que ele encontrou para você usar como algo para proteção, eu nem mexeria. Do jeito que está, vai permanecer. Essa é a minha opinião. Exatamente. Eu não consegui aqui botar o link, mas eu vou dizer assim, ó, vocês fazem essa busca aqui, ó, Batuque no Rio Grande do Sul, Umbandeiros, e aí você vai lá para minha página ali, faz essa busca no Google, aí depois você dá uma lida ali, o que é o Batuque. Manda então esse link lá no nosso grupo, que aí eu ponho aqui na tela. Eu não vou conseguir porque eu tô com o telefone aqui, Pai Adriano, eu não abri no navegador. Não abri o navegador na web. Mas enfim, é só fazer uma busca Google aí bem facinho, exatamente como eu escrevi ali, ó, Batuque no Rio Grande do Sul, Umbandeiros. Daí vai direto lá para o meu blog, lá para meu fórum e dá uma lida lá. E lá fala um pouco sobre a nação Xalu também, que é a nação ao qual eu me iniciei aqui no Rio Grande do Sul, no Batuque, né? E o nosso candomblé daí, então, é um candomblé de Angola, que também daí já é diferente, são coisas bem
bem distintas e São não tendo coisas muito a bem ver, não. distintas, Entendeu? exatamente. Exato. Eu acho que é por causa da questão de regionalidade, né? E realidade de cada região, da onde os escravos chegaram e como eles estavam, em que situação eles estavam para chegar até aqui, né? Então é bem complicado explicar, porque para nós aqui viver o batuque, por exemplo, é uma normalidade viver o orixá, né? Há umas semelhanças na ritualística e formação do barracão, por exemplo, né? As vestimentas não são iguais, exatamente iguais à do candomblé, mas é bem parecido. A intenção é a mesma. A intenção é a mesma. Exato. E outras, são regiões diferentes também, tem muita influência, é muita... Nós temos que falar que não deixa de ser um pouco diferente, sim, né? Nós podemos comparar, por exemplo, no caso de entidades, os nomes de entidades que são diferenciados também em determinada região do nosso país, né? Exatamente. Tem muita diferença. Boa noite, eu fui em uma gira de Exu, lá o Exu disse, meu Exu é Tranca-Rua das Sete Catatumba, queria saber mais sobre ele. Olha, Tranca-Rua das Sete Catacumbas eu não conheço, assim, de não ter estudado nada sobre ele. Você conhece alguma coisa, Maurício? Então, é um Exu de cemitério, então, né? Já dá para ver. Mas trabalha na égide de Tranca-Ruas, que na égide de Ogum, mas é um Exu de cemitério. Exatamente o que tu precisa saber agora é que Advalves, né, Vieira? Exatamente o que tu precisa saber é que ele trabalha na égide das almas, tá? Vinculadas a Omolu, ao cemitério, então é isso que tu precisa saber, tá? Inicialmente, né? História de Exu é complicado, da onde vem, como é que ele é, porque também é outro problema que a gente tem na religião, que a gente acaba esquecendo de respeitar a individualidade das entidades, né? Individualidade essa que dá uma história para essa pessoa, para essa entidade, para esse Exu, né? Então, o tranca-ruas que trabalha o Pai Adriano nem sempre não é o mesmo tranca-ruas que o Pai Miguel trabalha, que o Pai João trabalha, que o Pai Maurício trabalha. São entidades que têm a sua individualidade no astral, mas trabalham sobre a égide de determinado orixá e sob a doutrina daquela ordem, daquela falange, né? E a falange do senhor Tranca-Ruas é enorme, né? As falanges são enormes, enormes, enormes. O senhor só me permite aqui, pai Adriano, a Lúcia pediu desculpas pelo termo. Não, Lúcia, tu não tem que pedir desculpas, não é a questão aqui é que como eu tenho conhecimento desse determinado assunto, eu preciso e tenho obrigação de dizer, Lúcia, é assim. Assim como muitas coisas tu vai falar que eu não sei e tu tem que me corrigir. Sim. Como umbandistas, a questão é essa. Foi lá, o Caboclo das Sete Encruzilhadas já disse, com os que mais sabem nós vamos aprender e aos que menos sabem nós vamos ensinar e a nenhum nós vamos negar. Então, assim, ó, Lúcia, não tem que pedir desculpa de maneira nenhuma, tá? Não imagina, a gente está aqui para aprender junto. O Alex está dizendo, para esquentar basta uma gira de Exu. É Coisa basicamente boa. isso. Incorporar a Umbanda em nossas vidas, né, pais? Esse desenvolvimento é o mais difícil. Eu lembrei agora, inclusive, de uma frase que o seu Tranca-Ruas falou, que é assim, você tem que ser Umbanda e não estar Umbanda, né? Que é o famoso ser estar. Que você não tem que estar na religião, você tem que ser a própria religião, né? E viver ela, e não ser somente um bandista dentro do terreiro e esquecer do lado de fora, né? E maltratar as pessoas, às vezes pessoas do seu próprio convívio mesmo, né? Parece que a pessoa põe o branco, se transforma ou se santifica, né? Se acha em alguns momentos até mais superior que as outras, né? Mas esquece que ali são todos iguais. Mesmo que haja algum tipo de hierarquia dentro da casa, mas perante a espiritualidade, são todos iguais. Todo mundo, sem exceção.
Exatamente, exatamente. Então, esse é o nosso trabalho como médium, né? É crescer individualmente, né? Desenvolver, né? Mediunicamente, moralmente, né? E aí as pessoas acabam pensando que às vezes é só desenvolver financeiramente, né? Aí seria fácil, né? Mas aí, olha, é complicado. Ah, nós precisamos entender que tem mais coisas além do físico, né? Do dinheiro, né? Lógico que não vamos ser hipócritas. Sem dinheiro não adianta, a gente não tem É, como, né, se manter. Não vamos ser hipócritas dizendo, não precisa pensar em dinheiro. Não, mentira. Infelizmente a gente vive uma vida material. Se não tiver o dinheiro, fica complicado. Mas uma coisa pode ter certeza: o orixá, a entidade, o caboclo, ele traz para ti exatamente aquilo que tu precisa. Se tu agir de maneira correta, tiver uma conduta correta com todos, né? Não escolher com quem tu quer ter a conduta correta. exatamente. Fale um pouco mais sobre Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas. Pode, por favor. Então, para falar do seu Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas, primeiro tem que se haver o entendimento correto, né, do seu Tranca-Ruas, né? E eu não estou nem classificando se é Tranca-Rua das Almas, se é Tranca-Ruas de Embaré, se é, né? Que tem um estudo que diz que Tranca-Ruas foi o primeiro Exu a pisar em terra para justamente abrir os caminhos. Tanto é que ele é o guardião dos caminhos, né? E ele vem por Ogum. Tranca-Ruas, em sua essência, ele vem por Ogum. Ah, mas eu trabalho com o seu Tranca-Ruas e ele vem por Xangô. Não estou dizendo que não tem permissão, né? Mesmo porque eu mencionei que vem por Ogum. Ogum a gente menciona, já está falando de estradas, estamos falando de caminho. Quer dizer então que nas matas vai ter um caminho, né? Quer dizer que dentro do cemitério tem caminhos, né? Então não podemos interpretar somente como se eu falo Ogum e a gente imaginar somente a estrada de terra ou somente a estrada de ferros, né? Que seria um ponto de força bem forte de Ogum, que é os trilhos, né? Mas nós temos que lembrar que são 7 caminhos, pelo menos, a serem percorridos, das quais, em cada uma delas, não só Tranca-Ruas, quanto outros Exus também reinam, como Tiriri, como seu Marabô. Por isso até existe essa nomenclatura que, na verdade, vai demonstrar basicamente o seu campo de atuação. E nas 7 encruzilhadas, tem um rei que mora lá. Seu Tranca-Ruas me deu boa noite e já começou a trabalhar, né? Eu sempre gosto de trazer alguns pontos para a gente ter essa associativa, né? Dessas nomenclaturas existentes dentro das entidades. Então, isso está para reforçar que quando foi necessário o seu Tranca-Ruas subdividir-se em outros campos de atuação, em cada um deles foi deixado um morador. Tem morador, de certo tem morador, né? Em cada uma delas para cuidar daquele ponto de atuação. Então, em cada um desses pontos de força haverá uma qualidade, eu vou chamar de qualidade, embora essa não é a nomenclatura mais adequada, haverá ali um que vai chefiar a falange do Tranca-Ruas, outro que vai chefiar do seu Marabô, por isso que nós teremos ali o Marabô das Sete Encruzilhadas também, por isso que existe o próprio Exu das Sete Encruzilhadas, ou o rei das Sete Encruzilhadas. Você fala assim, nossa, vai caber tanto rei ali numa encruzilhada, né? Mas de qual encruzilhada que nós estamos falando? Aí é que está o lance, né? Então, o seu Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas, para exemplificar e mostrar que ele chegou no seu número 7, que é um número de perfeição dentro de nossa religião. Então, ali, quando ele se concretizou um rei, propriamente dito. Então, o Tranca-Ruas atuando basicamente em abertura de caminhos, né? Porque ele é o guardião dos caminhos. E o seu Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas, sem menosprezar nenhum outro, tá? Porque foi a partir daí, como o seu Tranca-Ruas ele foi a primeira entidade, como eu mencionei, foi dando então nomes a outros, como por exemplo
Exu das 7 encruzilhadas. Puxa vida. Espero ter ajudado um pouquinho aí o nosso... E aí a questão de que nem o senhor falou, o senhor foi extremamente feliz quando o senhor falou ali dos campos de atuação, né, pai? Porque a gente precisa entender isso, que esses Exus, essas entidades, elas têm vários campos de atuação, né? Encruzilhada, o Reino da Lira, por exemplo, a Calunga. Então, tipo, isso vai depender de qual é o reino de atuação do qual esse Exu trabalha, né? Claro que isso é um assunto bem profundo para a gente discutir, talvez numa outra live, e por isso essas divisões. Até outro dia, o pai Ali Murad fez um vídeo falando que ele estava extremamente chateado porque alguém falou para ele que não tem Xangô da Cachoeira. Ora, como não? Né? As entidades, elas estão em todos os reinos onde existe a natureza, existe os orixás, e todos eles atuam de alguma forma ali naquele reino. Porque se você for perceber, tem um pouco de tudo em cada local, na pedreira, na cachoeira, no mar, no cemitério, tem um pouquinho de cada reino dentro dele. E obviamente que existe a atuação de vários grupos ali, e sim, recebe sim a força de outros entidades, de outros orixás também, que vêm de outra natureza, mas também podem atuar naquele campo, né? Por que não? Pai Adriano, só se o senhor me permite, eu só gostaria de dar uma boa noite para o Henrique Martins do Claro. Uruguai. O senhor botou aí, aqui no vídeo o senhor botou antes aí, do Henrique Martins do Uruguai. Sempre acompanha aí também o trabalho aí do Umbandeiros, está sempre com a gente, então eu não podia deixar de dar meu boa noite a ele. E se eu não vi alguém aí no chat, vocês me desculpem, tá? Porque primeiro eu sou míope, daí depois a tela tá lá longe e eu tô fazendo uma de bacana aqui para ficar bonito no vídeo do pai Adriano aí, para não ficar feio, né? E quando se fala de encruzilhadas, nós temos que ter em mente também assim, não é somente aquelas encruzilhadas que a gente vê aqui. Se eu sair da rua, por exemplo, tem uma encruzilhada. Quando é mencionado as 7 encruzilhadas, não é só esse tipo de encruzilhada. É encruzilhada no meio das matas, é encruzilhada, né, no meio na estrada de terra, no meio das matas, na cachoeira. Então, quando se falar de encruzilhada, nós temos que imaginar que não é somente esse tipo de encruzilhada. Quer saber mais? Pergunta para a sua entidade que ele vai te dizer de qual encruzilhada que ele é, qual que é o campo de atuação dele, que é mais fácil. E eu não me lembro quem foi o irmão que perguntou ali sobre caráter aí e tal, que a gente tem que formar, como é que faz para formar o caráter, e a gente falou sobre a mediunidade, né? Tem uma frase que o Destranca-Ruas, ele fala sempre para mim que olha, para mim eu levo para minha vida, que a gente, se tu quer saber, ele sempre me diz assim, quer saber o caráter de um médium, filho, vai na gira de Exu. Lá, ele vai mostrar tudo aquilo que ele tem guardado dentro dele, sabe? Ele vai mostrar tudo que ele tem guardado dentro dele, e ali tu vai poder entender quem que é aquele médium, né? Na gira de Exu não tem como esconder quem tu realmente é. É difícil. Ainda mais se tiver, por exemplo, um Exu Mirim ali, aí pronto. Que pediram até para a gente falar um pouco sobre Exu Mirim, né? Exu Mirim, Exato. então, não tem como você esconder nada de Exu, ainda mais se tiver um Exu Mirim, porque ele vai lá, português, claro, ele vai lá e cagueta mesmo, sem problema nenhum. Quem está fazendo errado é você, não é ele. E mas até temos que lembrar que os Exus, eles trabalham pela lei. Então, pela lei, isso não é permitido acontecer. E aí tem outra coisa, agora o senhor me lembrou, deixa eu só ler aqui, né, que a Lúcia falou, pai Maurício, o senhor aí no Sul sente dificuldade com a religião em questão de preconceito? Nossa, Lúcia, nossa, nós estamos muito atrasado,
muito atrasado aqui nessa questão de preconceito da religião. Aqui é bem complicado. Até porque aqui, principalmente aqui eu estou falando da Serra Gaúcha, tá? Aqui na região serrana. Eles se equivocam, o pessoal daqui acha que é europeu, né? Eles querem ter uma concepção eurocentrista, isso, eles querem parecer eurocentrista, mas eles têm uma visão medieval. Isso, né? Muito atrasado aqui. É só vontade de ser europeu aqui na minha região, na Serra Gaúcha. Nossa, não falta vontade. Agora, atitude, ação e conhecimento está muito longe mesmo, né? É difícil. Vou dizer que no meu convívio, na época que eu trabalhava em indústria profissional, acho que eu era o único que dizia que eu era um bandista, sabe? Porque aqui tu é, de certa forma, é perseguido, sim. Querendo dizer ou não, sim. Aqui tu é bem perseguido. Nós estamos muito atrasados. O Rio Grande do Sul está muito atrasado nessa questão de preconceito religioso. Mas todas as religiões são assim ou somente a Umbanda que está assim? Porque às vezes tem região que quem é evangélico também sofre muito preconceito, né? Uhum. Não, aqui a Umbanda, as religiões de matriz africana, de uma forma geral, elas são bem atacadas. Elas são mal vistas. E também tem aquela questão do adepto, né? Que, olha, desculpa a expressão, mas para fazer bobagem, eu ia dizer outra palavra, mas não vou dizer. Para fazer bobagem aqui no Rio Grande do Sul e na minha região, eles não se esforçam muito também, sabe? É assim, ó, é só respirar que eles dão um jeitinho de fazer bobagem. E aí, obviamente, tu vai ser atacado. Né? O Alex está dizendo que a falange de Tranca-Ruas é quase uma legião. Eu preciso concordar. Exatamente. Se parar para ser analisado, é assim mesmo. Só que também o que nós vemos também, em contrapartida a isso, alguns médios querendo escolher trabalhar com algumas entidades mais conhecidas, né? Como seu próprio seu Tranca-Ruas, como Tiriri, né? De pessoas parece que querem trabalhar com essas entidades por ter um nome mais conhecido. Na minha, o que aconteceu comigo, eu não tinha noção de se era conhecido ou se não era conhecido. Então, eu trabalho com o seu Tranca-Rua das Almas, mas eu nunca tive essa noção, ele é muito conhecido. Não, eu só fiquei tendo essa noção depois da vivência com ele, né? E a mesma coisa do Zé Pilintra, que eu trabalho também. Porque na época eu era muito novinho, nós não tínhamos, né, pai? Essa questão de, vou procurar na internet nomes, porque não tinha internet na época. Não tinha livros para eu procurar algo que eu nem sabia da existência. O que hoje torna-se mais fácil, né? Hoje você vê pessoas assistindo lives, assistindo alguns vídeos no YouTube, e fala assim, tá aí, gostei desse Exu. Começar a trabalhar com ele. E aqui, eu falando aqui da nossa região, aqui, Pai Adriano, vai falar de Exu, a primeira coisa que tu ouve falar é Tranca-Ruas, Zé Pilintra e Maria Padilha. Me parece que o pessoal não conhece outros Exus, sabe? É o primeiro nome que vem na mente. Isso. E até eu falei pro senhor em off, num grupo de WhatsApp, que o meu sonho era trabalhar com o Zé Pilintra, né? Não deu. Não foi. Mas isso, aí a gente também não pode desmerecer o que o senhor trabalha, Exato. né? Não, meu compadre. Meu compadre eu tenho como um pai. Ele é meu mentor. Então, tipo, eu sou grato. É que eu tenho uma gratidão por tudo que seu Zé fez na minha vida e me ajudou em muitos momentos que eu precisava e não precisei pedir. É isso que é o melhor. É tu não precisar pedir, sabe? Tu receber por algumas. Não vou dizer que até por mérito também mas que a tua atitude cedo ou tarde ela vai reverberar e tu vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Em um momento, com certeza. A Ivone está comentando. Eu amo a Umbanda, frequento o terreiro daqui de Limeira,
Vó Maria Conga. Nossa, eu tenho tanta gratidão para essa Vó Maria Conga. Da mãe Heloísa Zanetti. Amo a Umbanda. Maria Conga, na minha vida, ele representa muito também. Uma preta velha que, para mim, foi a primeira preta velha que falou. Primeira preta velha que falou para mim que eu ia abrir um terreiro. E eu desmereci tanto. Eu falei, jamais. Olha como é que foi, deixa eu contar essa história. Foi assim. Aí, ó. Eu fui visitar, porque eu comecei no atabaque, né? Eu comecei no atabaque. Eu com 7 anos de idade eu comecei no atabaque. E ainda no atabaque, eu fui visitar essa mãe de santo, que ela não tocava mais as giras. Então ela teve o terreiro e fechou e começou a fazer os atendimentos em casa, né? Dos filhos, para os filhos. E aí eu fui visitar, minha tia que me levou, e aí ela falou assim, ó, vovó, esse aqui é o Ogan lá que eu falei e tal. Ela fez assim com a cabeça e falou assim, olha, você ainda vai ter um terreiro muito grande, você vai ter bastante filhos, a primeira entidade que falou isso para mim, né? E você vai abrir um terreiro muito bonito, sabe? Porque eu não incorporava nessa época, nem passava na minha cabeça que algum dia eu fosse incorporar. E eu só pensei, mano, nada a ver, só tá falando nada com nada. E o pensamento. Aí ela, né, que ela tava com o cachimbo, ela pitou e falou assim, mas eu gosto é quando duvida de mim mesmo. Ela soltou assim, aí eu fingi que não era comigo, né? Não é de mim que ela tá falando. Aí ela olhou para mim e falou assim, é de você mesmo que eu tô falando. Você ainda vai ter um terreiro muito bonito. Mas como eu duvidei, Vó Maria Conga. E O aí, senhor onde é que eu sabe tô hoje? que foi uma das primeiras pretas velhas assim que eu tive contato também de poder conversar, a Vó Maria Conga. Aí lembra ela sentadinha no cantinho, no toco dela, fazendo as mironguinhas dela, rezadeira, né? E fazia sempre as mirongas, ou tava sempre com um raminho, ou uma tesoura, ou um pedacinho de pano. Tava ali sempre fazendo alguma coisa. Eu também eu tenho um amor muito, muito grande pela Vó Maria Conga. Com certeza tenho sim. A pergunta do nosso irmão Victor. Seu Zé Pilintra, ele vem na linha da esquerda ou é só a direita mesmo? Essa pergunta é facinho, né? Essa pergunta é facinho. Seu Zé Pilintra, ele pode vir em qualquer uma, onde ele quiser. Se ele quiser fazer incorporação dentro de uma igreja, ele vai. For para ajudar alguém, você pode ter certeza. Seu Zé Pilintra, ele não tem uma linha de trabalho assim, Exato. só pode ser. Não, com ele não tem. Não tem essa. Ele vem onde tiver que ir. A gente costuma dizer aqui no Sudeste que é a malandragem, aquela que você sabe entrar e sair de qualquer ambiente. Assim é Zé Pilintra. Ele sabe entrar numa gira de catimbó, ele sabe entrar numa gira em um candomblé, em uma umbanda traçada, um molocô, aonde for ele sabe entrar e sair sem problema nenhum. Porque isso cabe naquilo que a gente estava falando. Quem tem que ser doutrinado são os médiuns, não Exato. as entidades. E aí, pai, no terreiro do meu pai, tinha um médium que ele era tamboreiro também, assim como eu também fui. Ele trabalhava com o seu Zé Pilintra, né? E aí que veio também a admiração, porque o seu Zé era muito meu amigo e eu comecei a entender um pouco sobre Exu através do seu Zé Pilintra, que eu tinha mais oportunidade de conversar. E esse médium trabalhava com o seu Zé do Bem na gira do Preto Velho, né? E tempo depois se foi descobrir que era o Zé Pilintra, que transitava na gira de Exu e na gira de Preto Velho, mas ele daí se identificava com outro nome, como Zé do Bem, para que não houvesse alvoroço, porque nós não estávamos preparados para entender que sim, é o Zé Pilintra que está trabalhando fora da gira de esquerda, né? Então o Zé Pilintra é um advento dentro da Umbanda, não só da Umbanda, como o senhor já falou, em todas as práticas
de religiosas hoje, mediúnicas, espiritualistas no Brasil e no mundo, Zé Pilintra é um advento, não é uma entidade. Zé Pilintra é um... Não tenho palavras para descrever a grandeza do seu Zé Pilintra dentro da espiritualidade. Basicamente é isso daí mesmo. Eu vou um pouco além. Onde tem corporação, tem Zé Pilintra. E aonde não tem corporação? Ele está lá do mesmo jeito, Do mesmo atuando. jeito. Saber entrar e saber sair. Exatamente, exatamente. Coisa linda. Até ali o pai Ronaldo fala ali que o Zezinho da esquina ninguém quer trabalhar, né? Exatamente. Tem um irmão aí que ele é cacique de Umbanda também. O Exu dele é Exu Toquinho. Primeira vez que ele manifestou o Exu no coisa que o Exu deu um nome e riscou o ponto, Exu Toquinho. Teve gente que, né? Nossa. Só Já faltou, torce o bico. quase caiu a casa, porque dizer, tá mistificando, tá, né? Onde é que já se viu o Exu Toquinho, né? Então, pô, é o Exu que tá lá, o Exu não quer Ibope, ele não tá lá para dizer Exu do sete facada, né? Não, ele não quer Ibope, ele quer trabalhar, Ele ele só tem quer a missão trabalhar. dele, tanto que o irmão tem casa dele, trabalhando até hoje, enfim, quer dizer, tem que ter um porquê, né? Tem Sim, que ter tudo um tem que ter porquê. um porquê. Exato. A coligação que existe seu Tranca-Ruas e seu Tiriri, né? O Tiriri é o mais novo, né? O Tiriri é E um espírito bem mais novo comparado ao seu Tranca-Ruas, né? E seu Tranca-Ruas acolhe todas as linhagens de Exus para poder mostrar quais caminhos seriam os melhores para a atuação dos campos de atuação. E seu Tiriri, apesar de ser um Exu novo, sem desmerecer, né? Sem poder desmerecer. Porque ambos, na verdade, todos os Exus, quando eles juntam para se trabalhar, sempre será algo para um benefício do consulente. Quem sai ganhando mais será sempre o consulente, né? A Leila fez uma outra pergunta interessante, que tem uma coligação também com o seu Tranca-Rosas e seu Tiriri, que fala assim, as 7 encruzilhadas podem ser portais ou isso é óbvio? é óbvio para quem, né? Para muita gente não é óbvio, não. Uh, as 7 encruzilhadas são, eu acredito que são pontos de força, né, pai? São pontos energéticos e chaves energéticas para Sim. adentrar a esses reinos e buscar essas potências para que seja possível trabalhar, né? Não Através do podemos sete esquecer que tem as reinos. chaves também, né? Que as chaves Exato, são importantes para a abertura dos portais, para a abertura de determinado caminho a ser seguido, porque cada caminho tem um guardião. Cada guardião tem as 7 chaves, né? E tem exato, algumas vertentes que vão chamar isso de tronos, né? Os 7 exato, tronos exato. também. Você vê como é que o número 7 ele estará em todos os lugares, né? A iniciar no começo da nossa religião. Que qual era o nome do caboclo, afinal de contas? Caboclo das 7 Das 7 encruzilhadas. encruzilhadas. E aí Porque você para vê mim não haverá caminhos caminhos fechados. fechados. E isso eu vou levar ainda um pouco de uma frase que nós costumamos utilizar no dia de hoje, que as pessoas falam assim, ó. Quando uma porta se fecha, Deus vai lá e abre mais 2 ou mais 3. Porque caminhos fechados não haverão. E aí você pode Exatamente. interpretar como 7 portais, pode interpretar como 7 tronos, desde que a nossa ideologia, né, o nosso raciocínio seja o mesmo, né? A nossa diretriz seja a mesma. A luz ainda complementa. Pode ser, então, 7 dimensões, aí já começa a abranger. Olha como é que a Isso nossa é mente trabalha, né? Mas eu acho exatamente. magnífico esse tipo de estudo, porque no começo nós não tínhamos essas informações, porque a gente pode imaginar também que são 7 raios, né? Os 7 raios da Umbanda, né? As 7 linhas primárias. Então é muita coisa que são associados, né? E a nossa cabeça ela começa a trabalhar e coisas começam a fazer sentido.
Exatamente. E só para complementar, pai, ali na questão de Chutiriri e Tranca-Ruas, aqui no sul, algum tempo atrás, havia um certo problema com essas nomenclaturas e algumas vertentes queriam atribuir Tiriri a Xangô, por exemplo, né, por causa de Sim, sim. questões, isso, por causa de questões de fogo. O que na verdade é bem complicado. Uma coisa que me deixa certo de que Itiriri e Tranca-Rua são irmãos nessa caminhada é que os dois são ligados à força de Ogum, né? Sim. Tiriri vem de Tiriri Lonan, né? Senhor dos caminhos, Lonan, né? O Senhor dos caminhos. E Tranca-Ruas é o ato de trancar e destrancar, é Ogum também. Então, esses são dois irmãos que trabalham juntos, daí que nem o senhor falou antes. Pode trabalhar na força de Ogum, na força de Oxum, na força de Oxóssi, na força de Xangô, pode, mas não pode desassociar a raiz Sim. destas entidades, né? Então, e cada um tem um trabalho primordial, né, único dentro da religião, mas a gente não pode desmerecer nenhum, né? Boa noite. Comecei a trabalhar recentemente com o seu Tranca-Rua das Almas. Poderia falar um pouco mais sobre esse Exu? Ai, ai. Ó, eu Então, acho que até pode, mas a gente vai ficar umas 4 horas aqui se eu tivesse que ficar falando. exato, exato. Então, é que falar de Exu, falar de entidade é bem complexo. Por que que eu digo que é complexo? Porque ah, a gente acaba limitando por causa da questão dos nomes simbólicos, né? Que nem eu já falei, essa questão é nome simbólico, tranca-ruas das almas. Aí você vai buscar lá, vamos lá, Exu tranca-ruas, tá? Como eu já falei antes, assim, ó, ruas, caminhos, trancar e destrancar é uma ação direta de algum também, das almas, e aí você pode ligar o Baluaê, né? Dependendo a raiz, dependendo a doutrina, você vai dizer a Yansan, entendeu? Então, é muito. Essa questão é uma questão de interpretação de nomes simbólicos. Agora, fica bem claro que é um Exu, né? Que trabalha na força de Ogum, né? Porque ser um tranca-ruas, afinal, e sob a égide os auspícios de Obaluaê, enfim, vai depender da tua Aí vem doutrina, o né? intermédio, né? É que também Isso, tem uma coisa que tem que ser associado, é algo que aconteceu em 24 de agosto de 1572, que foi o massacre de São Bartolomeu, né? Que inclusive hoje também é dia, né, de São Bartolomeu, que em exato. algumas vertentes vão cultuar como Oxumaré. E teve um grande massacre lá, né, nessa época, onde era uma grande confusão que teve mais de 70 mil mortos, né, que foi uma guerra onde houve entre os católicos e os protestantes da época, né, tudo por conta de interesse político e religioso, né, e esse massacre ele durou de agosto até outubro, de agosto a outubro. E que isso tem a ver com o seu Tranca-Ruas? Seu Tranca-Ruas foi um Exu que, por conta desse massacre, ele teve que vir em terra, por isso que eu menciono que ele foi o primeiro Exu a pisar em terra, para fazer, olha como é que tudo vai fazer sentido, para fazer o recolhimento dessas almas, ele que foi o incumbido de abrir esses caminhos, ou abrir esses portais, ou abrir essas dimensões, interpretem como vocês acharem melhor, para que pudessem então ser recolhidos essas almas. E foi por conta disso que ele foi considerado o tranca-ruas das almas. Então, nessa ação de trancar ou destrancar, né, isso tem que ser bem claro também o entendimento, que o que ele trancou ou o que foi destrancado, né? Então, essas portas tiveram que ser abertas, estavam todas trancadas, e ele teve que destrancar esses portais para que ele pudesse vir e recolher essas almas. E aí ele precisou, então,
fazer o inverso para poder fazer o recolhimento. Então, o ato de trancar ou o ato de destrancar desmembrou-se em duas linhas de trabalho, que é o tranca-ruas e o destranca-ruas. Ele teve um desdobramento nesse aspecto, como se fosse uma dualidade, para que enquanto um fizesse uma ação, tinha uma outra que faria sua reação. Então, os dois trabalham em conjunto em uma linha vibratória que é inicialmente de Ogum, por isso que eu falei. E aquele ponto, tem um outro ponto que ele menciona basicamente isso, que é o sino da igrejinha, né? O sino da igrejinha, depende de como é que você vai cantar. Belém, blém, blom, deu meia-noite, o galo já cantou, seu tranca-ruas, que é o dono da gira. Oi, corrigir aqui, Ogum mandou, né? E aí esse ponto ele vai mencionar basicamente isso, que é a linhagem de onde ele vem, né? O orixá que ele vem primalmente, primeiramente, é por Ogum, que é Ogum quem vai determinar os caminhos. Não podemos nos esquecer que, falando em orixá, Ogum é irmão de Exu. Exato. E aí nós temos essa dualidade também. Nós temos os dois orixás, né, que são irmãos, e me faz lembrar um ponto de Ogum, que é do senhor Ogum de Rondas, né, e a gente começa a ter as associativas de cada um, né, dessas linhas de trabalho, dessas falanges, né, desses caboclos de Ogum, né, e tem total associação com isso que eu estou falando. Que a bandeira branca é de Ogum, está hasteada lá no Maitá, Ogum de Ronda, me abre os caminhos para esses filhos que vão passar. Ogum de Ronda, rondê, rondê, Ogum de Ronda que vem rondar, Ogum de Ronda, me fecha as porteiras pros inimigos não atravessar. Então você tem essa dualidade, enquanto em uma ação ele vai trancar, em uma outra ele vai destrancar, né? Então quando a gente fala que o Exu tranca ruas, ele vai trancar os meus caminhos, não é os seus caminhos que ele vai trancar, não. Tem gente que associa dessa forma. Associa. Então, exatamente, eu recebi uma pergunta outro dia também, eu acho que eu fiz um vídeo que deve estar no canal, justamente sobre isso, né? Mas como que então, se vocês estão falando, Maurício é um defensor do Exu, não sei o quê, porque Exu não faz isso, Exu não faz aquilo, mas daí eu fui lá no terreiro e o médium incorporado ele disse assim, meu filho, tu tá com uma demanda de tranca-ruas, né? Então, tipo, como que eu tô na demanda do tranca-ruas e agora ainda tá fazendo uma live aqui agora só falando do tranca-ruas, que é bom porque faz isso, como é que pode, né? Daí, tipo, a pessoa não entende que essas nomenclaturas elas são para determinar o campo de atuação, né? Uma demanda de tranca-ruas, ao qual o campo de atuação tranca-ruas pode trabalhar isso, né? É uma codificação, de certa forma, para dizer, agora a gente já sabe como trabalhar, né? Nós vamos ter que ver aqui, trabalhar com tranca-ruas nos caminhos, né? Desse filho, pode estar trancado, ou precisa trancar alguma coisa nessa caminhada, proteger de alguma coisa, né? Então, é tudo isso que precisa levar em consideração. É muito cômodo da nossa parte achar que a nomenclatura ou algo que se diz dentro do terreiro tem um ponto definitivo e efetivo de dizer assim, não, é assim e ponto, né? Tem muito mais. Agora há pouco nós estávamos divagando sobre as encruzilhadas, sobre os portais, sobre as chaves, né? Então, tipo, tem muita coisa aí e não é definitivo, talvez agora para ti, mas daqui a pouco já não é mais. Então, tem muita coisa para a gente aprender. Tem muita coisa, é verdade. O pessoal tá falando que meu microfone tá chiando. Tá chiando para você, o meu microfone? Ou... Agora, não. No começo tava dando uns estalinhos. Agora não. Tá. Agora não mais. Não tô ouvindo nada, tô normal. Então tá bom. Senão eu tinha insistido. Sou espírita,
E no trabalho de desobsessão, incorporou uma entidade para ajudar os irmãos do outro lado, mas não sei quem é. Fico confuso se é caboclo ou preto velho. Bom, aí também a gente não consegue saber quem era que estava lá. Nós não chegamos ainda nesse nível ainda. Depende como é que tá. Exato, vai depender do que precisava ser trabalhado ali, né? E nesse mesmo vídeo que eu falo, tem outra coisa que às vezes na Umbanda, eles acham que vão tratar, por exemplo, um espírito obsessor num trabalho de desobsessão apenas com uma oração, né? E não é às vezes assim que funciona. Por exemplo, Exu, se Exu tiver que chegar ali naquele momento de desobsessão, meu filho, pode ter uma certeza, o bicho vai pegar, né? Ele não vai dar tapinha nas costas e conversar com aquele espírito que está ali, não. Eles vão agir, eles vão atuar, né? Então... vai ser diferente ali. Isso, eles vão dar um jeito de levar aquele espírito para onde ele precisa ir. E ali não é o lugar dele. Já começa aí. Ali não é o lugar dele. Né? Agora, saber qual que é, não sei. Pode ser qualquer entidade. Pode ser um caboclo, pode ser um preto velho, pode ser um Exu, né? Pode ser qualquer entidade. Não tem como saber exatamente, né? E às vezes, naquele momento mesmo, o médium não vai conseguir entender que entidade é. Bem isso mesmo. Meu guardião é o seu Lorde, que é o Exu Morcego. Adoro seu Zé Plinto também, sinto ele pertinho de mim. Ah, mas a gente sempre sente, né? A gente sempre consegue sentir as entidades perto da gente. Embora nessa pandemia eu não estava sentindo muito eles perto, não. Vou ser bem sincero, né? Não estou dizendo que eles me abandonaram, não é isso. Porque com certeza eles têm muita coisa para fazer, né? Exato. Pai Adriano, no começo eu pensei a mesma coisa, né? Agora que o senhor falou, eu não toco nesse assunto, mas agora que o senhor falou, no começo eu estava pensando a mesma coisa, digo, nossa, eu sentia que toda hora o preto velho aqui comigo, parecia que estava aqui grudado em mim, digo, de vez em quando eu sinto a energia e tal, o que está acontecendo? Aí depois a gente se introjeta e para e faz um momento de reflexão para o mundo, né? Para de pensar no próprio umbigo e a gente vê que eles têm muito mais coisa para fazer. Né? Rapaz, Eu também. capaz de perguntar, né? Ele fala assim: ó, larga a mão de ser besta, você tá bem aí, deixa eu cuidar de quem não tá, né? Isso, porque pra que tu me quer aqui? Deixa de ser egoísta, cara. Acorda, sabe? Dá um pedala ainda assim, ó. Ainda bem que o senhor falou nisso, porque tem muita gente que está sofrendo nesse momento por causa disso, pai Adriano. Pode ter certeza. Dizer, minhas entidades me abandonaram. Eu não sinto mais meu Exu, não sinto mais minha pombagira, não sinto meu caboclo, não sinto meu preto velho. Não, irmão. Se tu não tá precisando deles ali, eles têm muita coisa para fazer. Outra entidade não é propriedade. Olha, nomes parecidos, mas totalmente distintos. Entidade não é propriedade. Nós não temos. Como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra. Não tem isso, de exclusividade. Não tem. Então, assim, foi muito bom que o senhor falou, pai Adriano, porque o pessoal precisa ouvir isso mesmo. Às vezes, eles não estão ali grudadinho na gente, com aquele axé que a gente está acostumado a sentir toda hora, porque tem alguma coisa para fazer, né? E ele sabe que a gente está bem amparado, se precisar. E aí também não dá o direito das pessoas perguntarem assim, e cadê a sua caridade agora, né? Isso também não se dá o direito de fazer esse tipo de pergunta. Porque tem muita gente que usa o Exu como comércio, né? Exato. E só porque eles são ligados, né, a esse tipo de dinheiro, isso não quer dizer que tem que ser comercializado o Exu. Não é bem assim que vai funcionar. Exato. Banda. E outra, né, pai Adriano? Ninguém tá com a vida ganha por causa que trabalha com Exu. E ninguém vai se tornar imortal por causa disso também. Isso, exatamente, né? A possibilidade, a oportunidade de crescimento, ela nos foi dada. Agora a gente faz o que a gente quer com ela, né? E aproveita o Exu
da maneira que a gente acha que conveniente, mas nem sempre é assim. A gente tem que aproveitar Exu como precisa. Exu Tiriri e Tiriri Lonan, tem diferença? Ah, tem no seu modo de trabalhar, sim, sempre vai ter, porque senão não teria esse campo de atuação, né? Se tem essas diferenças no nome, é porque o modo de trabalhar vai ser diferente também. Arrisco dizer, porque né, teve uma entidade que já falou isso para mim, que eu não lembro se foi o próprio Tiriri ou se foi o Tranca-Ruas, que normalmente o Tiriri Lonan, a aparência dele é muito mais jovial e mais bonita do que de um Exu mais tradicional, né, mais convencional. Inclusive tem alguns pontos que mencionam isso, né? Exu Tiriri Lonan, Exu Tiririlona, ele é o belo, belo, belo Tiririlona. E aí tem casos que vão cantar um pouco diferente, né? Ou pega ele, Marabô, pega ele onde ele está. Tem essas diferenças. Exato. E o campo de atuação é diferente também, né? Então Pois depende. é que isso vem muito, confunde muito, Pai Adriano, porque nós acabamos misturando muito a questão do orixá dentro da Umbanda, né? Porque o nome Tiriri, ele vem, que nem eu disse, eu falei, mas eu não quis dizer que era porque o Tiriri é Tiriri Lonan. É porque ele vem do orixá, Exu, Tiriri Lonan, né? Ele vem, essa nomenclatura vem. Daí tem a entidade Tiriri Lonan, entidade Tiriri da pedreira, que eu já vi incorporado no médio da casa. Então, mas eu acho que daí eu acabei abrindo uma porta aí que não precisava, né? Eu podia ter explicado no começo, mas não quer dizer exatamente que todo tiriri é o tiriri Lonan. Eu só quis explicar da onde que vem a nomenclatura, né? Da onde que veio a palavra, né? Então a gente acaba dando margem para muita coisa. É para vocês verem que tem muita coisa para nós estudar. É Né? muita. Essa Tem muita pergunta do coisa. Alex, que teve um outro irmão que fez também, o Cássio, ele perguntou, que é a mesma, né? Que é assim. Afinal de contas, e pergunta que não quero calar: Senhor Tranca-Ruas foi padre? Já rezou missa? Puxa vida, hein? Essa daí é realmente uma pergunta que não quero calar, né? Já me faz lembrar também de outro ponto, né? Que ele fala: na batina do padre tem dendê. Na batina do padre tem dendê. Bom, eu propriamente dito, eu não conheço nenhuma história que fala em que seu Tranca-Ruas em outras vidas, pode até ter sido, mas estou dizendo que eu não conheço, dele ter sido um padre ou que tenha rezado uma missa. Se eu partir do princípio que muitos o consideram como um pai e padre, né, é a mesma conotação, e o ato de se rezar uma missa na igreja vai ser missa e na nossa religião vai ser né, um culto em geral, então aí eu já consigo afirmar que foi nessa minha vida, inclusive, que o seu Tranca-Ruas já rezou uma missa. Um Pois padre, é. que ele é um pai. Pois é. E a pergunta é, por que não? Por que não? O próprio caboclo das Deixa eu Sete falar do seu Encruzilhadas Malagrida? foi um frei, né? Gabriel de Malagrida. Então, por que não? A pergunta é por que não? Agora, dizer que eu conheço qual seria o nome dele em vida em que era padre, aí já para mim já não conheço. Exato, exato. São Mas muitas pode, histórias e a são gente muitas precisa vidas. respeitar a individualidade delas, né, pai? Sim, são muitas vidas. E aí, pergunta, agora também vou perguntar. Nós estamos falando do primeiro Tranca-Ruas ou estamos falando das falanges que vieram depois? Porque se os que vieram depois, nada impediria também de, em outras vidas, eles serem padres ou algo do gênero, né? Afinal de Exatamente. contas, não teve somente uma única vida, né? Porque na cultura, né, essa manifestação brasileira, que é o Tranca-Ruas, porque é uma manifestação brasileira, né? A gente querendo ou não, essa denominação desse guardião, ela apresenta o sobrenome, como tá todo mundo aqui no chat falando até agora, né? Tranca-Rua das Almas, Tranca-Rua do Embaré,
Tranca-rua das encruzilhadas, tranca-rua das porteiras, tem várias e várias e várias nomenclaturas, né, que designa qual que é o campo de ação e sob que égide que esse Exu trabalha. E o Alex falou antes, Exu de tranca-ruas é uma legião. Né? Não tem como a gente associar ou querer falar, dar uma verdade absoluta agora do seu Exu. Né? Não, e sem Seu contar que nós tranca-rua... conhecemos todas as falanges, porque tem falanges que não atuam trabalhando incorporado. Exatamente. A gente vai falar o que se torna mais comum da gente se ver, né? Algo que é e mais... o que é permitido para a gente saber também, né, pai? Então, vamos começar também. Que tem coisa que não é inerente ao nosso conhecimento. A gente não vai saber agora. Talvez mais tarde. Mais para frente. Mas a gente precisaria saber por quê. Por quê? Sonhar com Exu Tranca-Ruas, entregando a capa dele para meu pai, sendo que meu pai nem é da religião. O que pode ser? Rapaz, pode ser tanta coisa, né? Eu postei hoje no Instagram, logo cedo, né? A sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade. Então, por que poderia ser que tá no sonho e estava te presenteando com essa capa? Para te proteger de algum tipo de falsidade, por exemplo, né? Que ele está cobrindo ali para proteção, para que a falsidade não reine por aquele período. Pode ser tanta coisa. Pode ser apenas um item de proteção, pode ser que ele tenha no caminho dele tranca-ruas, ou talvez você tenha e não sabe também. É muita coisa que pode ser. Um sinal de afetividade, né, pai? Pode ser muita coisa. Às vezes apadrinhamento. E esse dos sonhos é um problema, porque às vezes a gente quer saber por quê, porque achando que tem que ter alguma coisa, né? Às vezes é só um sinal de afetividade da entidade para com o filho, né? Qual o significado do nome Tranca-Ruas? Nós já falamos desde o começo da live, que ele chegou depois. Pena que eu estou trabalhando e não posso participar da live. Tá participando já, ó, tá aí, ó. Participando, tá junto aí, Emerson. Tá legal, tá todo mundo aí atuando aí. A bênção para os pais. Mas antes do caboclo das 7 encruzilhadas, não tinha o caboclo, os caboclos, e o primeiro caboclo não foi os 7 estrelas. Eita, que aí começa a vir outras doutrinas se aproximando também, né? A gente pode falar sobre aquilo que a gente conhece, que a gente tem entendimento, né? Agora, se é certo, se é errado, daí não cabe a nós dizer se é certo, se é errado. Mas até onde a gente entende é que a Umbanda foi enunciada e legitimada pelo caboclo das 7 encruzilhadas. Isso é inegável. Antes havia manifestação, sim, havia manifestação de caboclo, havia manifestação de preto velho, havia manifestação de Exu, né? Mas oficialmente a Umbanda foi outorgada na data forma organizada, né? Exato. Ou de uma forma, né? Isso. Com início, meio e fim. Em momento algum a Umbanda quer dizer, ou o próprio caboclo quer dizer assim, ó, o que estava para trás não presta. Só existe eu, os outros não existem nada. Nenhum momento isso é mentira. Se alguém fala isso para você, de alguma maneira, pode ter certeza que essa pessoa é ignorante, tá? Mas em momento nenhum a Umbanda se anunciou e diz assim, não, agora é só nós que prestamos, ninguém mais, né? E porque tinha também as macumbas cariocas também, né? Exato. Mas assim, a gente fala de organização, onde se tinha início, meio e fim, né? Onde se foi reconhecido, sem desmerecer os outros, pelo amor de Deus. Porque a gente entraria também em Caboclo Mirim, né? A gente deveria entrar em todos os méritos que teve também. Claro que teve. E nós não estamos falando disso. E aí a gente tem que estar longe também do romantismo da história, né? Achar que tudo foi fantástico e bonito e lindo, né? A Umbanda já começou que ela foi expulsa de uma mesa branca, né? Já começou assim. Então tem muita coisa longe do romantismo histórico, o que a gente precisa começar a estudar e entender dentro da religião, né? O próprio Exu que a gente está falando hoje aqui, o Exu, ele foi, de certa forma, sofreu, como é que eu vou dizer,
uma certa ignorância por não saber o que estava acontecendo com o Exu e por ter medo de Exu, né? O próprio Exu. Né? Então, a gente está longe do romantismo perfeito da Umbanda e dizer que Umbanda tudo foi certinho e tudo foi perfeito. Não é isso que a gente quer dizer. Mas negar algumas coisas não tem como. É. Boa noite, Padre Adriano. Trabalho com Exu Maré. Gostaria de saber mais sobre meu amigo, companheiro e compadre. Já compartilhei. Bom, Exu Maré e não Oxum Maré, né? Ok. Exu Maré é um Exu. Se eu tiver errado, me corrija, pelo amor de Deus. É um Exu que ele vem por Iemanjá, que ele atua na Calunga Grande. Então, ele estará ali para afundar as energias negativas necessárias que serão feitos dentro do mar. Ele teria uma mesma função que tem o Exu Pirata também, ou o Exu Calunga, né? Ou o Exu Calunga, que eles vão trabalhar ali na orla da praia e eles fazem os trabalhos e quando as energias tiverem que serem afundadas, eles vão levar então para dentro do mar sagrado. Exu vindo por Iemanjá. Durante uma oferenda para o Senhor Tranca-Ruas e Senhor Tiriri, Senhor Tranca-Ruas teve uma atitude muito bonita. Ele veio só para me agradecer e foi embora. É. Essa é a atitude que a gente espera de qualquer Exu, né? Exatamente. Essa é exatamente essa a atitude que a gente espera de um Exu. Boa explicação. Calma aí, eu só não sei do que ele está agradecendo. Opa. Muito bonito isso por parte dele, pois ele já tinha dançado durante o trabalho e sabíamos que ele se fazia presente. Então achei muito lindo e senti honrado. Lindo demais, lindo demais. Essas Grande coisas Jorge Alberto. que nos emociona, né? Que nos dá força. Ó, essa é para você, hein, Maurício. Boa noite a todos. Desculpe, cheguei atrasado. Não, Jorge, você chegou na hora que o senhor Na tinha que hora chegar. certa. Pai Maurício, onde vive os Exus? Estou começando na Umbanda e fico muito admirado com a presença dos Exus. Então, Jorge Alberto, tu chegou agora, chegou quando era necessário, exatamente como o pai Adriano falou, mas a gente estava falando alguns minutos atrás a respeito, mas a gente vai falar aqui. Os Exus estão em todos os lugares, por quê? Porque nós temos vários reinos, né? Esses reinos são locais determinados na natureza, são potências, são energias naturais, e os Exus eles estão presentes em vários locais. A gente, tanto que na própria nomenclatura dos Exus, nós vamos ouvir falar desses reinos, né? Exu Sete da Lira, Destranca a Rua das Almas, Tranca a Rua do Cruzeiro, Exu das Sete Encruzilhadas, né? Então, aí mesmo a gente já começa a ver onde estão os Exus. Os Exus estão em todos os nossos caminhos, todos eles, nos 7 caminhos da nossa vida, em todos eles estão Exus. E funções primordiais, assim, exatamente, há doutrinas que atribuem, por exemplo, Exus a serem guardiões de templos e locais aonde o governo é conduzido e feito nas províncias, nas cidades, nas capitais, e para algumas doutrinas é isso, né? Aonde está Exu agora na nossa vida? Eu costumo dizer que o Exu, ele é aquele que está te indicando qual é o caminho correto, tá? Sabe na história, no conto de fada, o grilinho da consciência? Aquele ali é o Exu, né? Ele que te diz o que é certo, o que é errado e que caminho que tu tem que tomar, né? Pode ter certeza, se tu titubear e tu achar que não é porque Exu te disse, não vou fazer isso. Basicamente, para resumir, é isso aí. Keretolfo, eu tenho certeza que irei presenciar muitas coisas. Cheguei na Umbanda por necessidade e a cada dia me surpreendo com tanta coisa bonita. Ah, mas isso aí não é só você, não. Cada dia todos nós nos surpreendemos com tudo isso.
Boa noite, Umbanda Padre é, Leandro. Boa noite, Maurício. é linda. Benção. Mãe Rosângela, seja bem-vinda. Grande Mãe Rosângela. Boa noite, mãe Rosângela. Obrigado. Ela trabalha com tranca-ruas de Imbaré. Pois é, viu aí, ó, mais um tranca-ruas, né? E tranca-ruas é uma falange enorme mesmo, como diz o Alex, é uma legião, não tem como se esconder, né, de tranca-ruas. Demanda de tranca-ruas. Sérgio Manuel, seja muito bem-vindo a essa religião maravilhosa. Que Deus mostre toda a beleza que existe na Umbanda e que você tenha muitas bênçãos e vitórias na sua vida. Exatamente. O povo daqui é legal porque eles vão interagir no chat entre eles mesmo, é um barato. Hoje Eu não podemos fazer. consigo responder aí, o pessoal me mandando pergunta e eu não consigo responder. Hoje poderíamos fazer um pedido ao seu tranca-ruas. Com certeza. Na verdade, não só hoje, como todos os dias você pode fazer pedidos a seu tranca-ruas, né? Todo Todos dia. os dias. Tanta gente morrendo, eles têm trabalhado da sombra para fazer que ele fique do seu lado só para tu saber que está mesmo? Ah, é verdade. Eles têm tanta Exatamente, coisa é para bem isso. fazer e aquele contrato de exclusividade que ele não assinou, não adianta. Mas é correto dizer que Exu tranca-ruas vem por Ogum, mas lembrando que se você não tem Ogum na coroa, não quer dizer que você não está tranca-ruas. Afinal, existem caminhos por todos os orixás. Ela já respondeu. Aí, ó. Aí, não precisa falar mais nada. É exatamente isso. A gente está, quando a gente menciona tranca-ruas vem por Ogum, a gente está lembrando da essência dele, né? Isso. Não podemos nos esquecer que ele cuida dos caminhos. Tanto é que o nome dele, o correto, é o Guardião dos Caminhos, né? Para Exato, exato. resumir, é isso daí. Isso que não pode E, esquecer. e lembrando que nada que a gente está falando aqui é tido como verdade absoluta, né? A gente está aqui trocando ideia, conversando um pouco, descontraindo, que afinal nesses tempos a gente precisa falar de Umbanda, a gente precisa conversar, a gente precisa trocar ideias. Agora mesmo a Leila acabou de nos ensinar, né? Então o intuito é esse, não é em nenhum momento determinar a verdade absoluta aqui, né? A Umbanda é isso, é crescimento, é troca de informação. Aí a Lúcia está dizendo que eu incentivo os filhos a estudar, mas é isso mesmo. Principalmente quando dá uma bugada no cérebro, eu gosto é quando acontece isso. Porque a Exato, pessoa ela coisa boa. dá mais curiosidade, mas por quê? E aí começa aí. A intenção é essa. E você não tem que baixar a cabeça para tudo que a gente fala. Você tem que ter as suas dúvidas. Você tem que ter as suas indagações para você ir atrás e talvez encontrar a mesma resposta que eu obtive. Porque cada um vai fazer o seu desenvolvimento mediúnico e é individual. Ele não é um aprendizado 100% coletivo. Todo mundo aprende a mesma coisa. Porque eu falo uma coisa, você vai entender de uma outra forma. E talvez a forma que eu falei você não soube entender. Quando você ouvir de novo, talvez agora você consiga. É porque às vezes a gente não está preparado para entender, né, Pai Adriano? A gente precisa amadurecer de alguma maneira para depois voltar naquele tema, voltar naquele assunto, ouvir de novo, e aí talvez a gente esteja preparado para simular aquela situação. E aí cabe a nossa evolução também, de repente, talvez o modo que eu explico as pessoas não entendam. Então eu tenho que criar para mim uma nova forma de abordagem de trazer esse tema. Todos saem aprendendo. Todos saem aprendendo. O Cássio tá dizendo que ele lembrou de um ponto que diz: a mulher virou mulambo e o padre seu tranca-ruas. Desses pontos. Eu não É disso conheço aí esse que o ponto, pessoal estava mas falando. eu não conheço esse ponto, mas já gostei dele, né? Eu já gostei. Depois o Alex lá no grupo do WhatsApp ele vai cantar para nós, Pai Adriano. Comissão para o Alex Costa do canal Nossa É, Umbanda. verdade. Podia gravar, inclusive. Isso A linha aí. Capa Preta parece ter vários que foram padres, mas já vi Exu do Lodo que falava com a mesma postura de padre. Bom, aí você está falando da peculiaridade individual de cada espírito, né?
Isso. Mesmo porque capa preta, de histórias que eu conheço, que eles eram doutores também, né? E não padres, mas por serem doutores. Por isso que trabalham com aquela capa lá. Mas quem sou eu para falar que a história daquele Exu tá errada, né? De novo a gente volta na questão da individualidade do espírito, né? Então, cada espírito é um personagem, uma personalidade que tem uma história, uma vivência, né? Ele não nasceu pré-programado. Tipo, agora você vai ser assim. Não, ele tem Assim, ó, individualidade que é todos os respeitada. padres vão ser tranca-ruas, todos os doutores vão ser Zé Pilintra. Não, não tem essa. Tá, E é como a... aí acreditar que tu tem que ter um título para poder trabalhar na Umbanda? É isso que a gente vai acreditar? É, Né? É sistêmico demais, não é? Então a gente acaba, né, fugindo um pouco daquilo que a Umbanda fala, que ela agrega várias, abraça todos, acolhe todos os espíritos que estão ali, que querem trabalhar em prol e nas suas fileiras, né? E aí, tipo, se ele não tiver um título, não vai ser, né? Exato. Acredito que todas as entidades foram de tudo um pouco, até porque acreditamos em reencarnações. E não tem como a gente contar quantas reencarnações nós já tivemos. Então já começa por aí. Exato. E quem dirá de uma entidade. E dirá de uma entidade que é mais antiga que a gente. Exatamente. Então, eu conheço o Exu que não era médico, que trabalhou de auxiliar, sabe? Na última encarnação dele, contando a passagem dele, dá vontade de chorar, sabe? E é menos honroso? Não. Desculpa, às vezes é até mais honroso do que uma história toda cheia de pompa e circunstância, sabe? É o que me faz acreditar na espiritualidade e entender que tem essa diversidade, sabe? Verdade. E a Eduarda agradecendo, né, pelo que nós falamos sobre o sonho dela. Mas eu, desde que conheci, me sinto bem e vou aprendendo um pouco a cada dia. Axé e gratidão. Isso aí, Minha saravá. filha de 12 anos diz que já viu um homem passando na porta do quarto dela. Deu uma capa e os olhos vermelhos. Será o tranca-rua ou um Exu? Puxa, Joana Dark. Aí agora complicou mais ainda. Primeiro porque eu não vi. Eu não senti a energia. Eu não consigo. Se eu tivesse visto, se eu tivesse presenciado, eu responderia com mais propriedade. Eu não posso afirmar alguma coisa. Pode até ter sido um Exu, poderia ter sido o seu tranca-ruas, poderia ter sido Tiriri, poderia ter sido Marabô, poderia ter sido tanta coisa. Ou nenhuma coisa e nem outra. Exato, tem isso também, assim, porque a criança, de uma maneira particular, quando ela está aflorando essas questões mediúnicas, ela tem uma sensibilidade maior do que qualquer um, né? Ela consegue absorver energias e vibrações que não estão naquele momento evidentes para nós ou para outros, né? E daqui a pouco causa um certo conflito na informação, né? Por quê? Primeiro, que não havia necessidade nem vontade de interpretar aquela situação naquele momento, entendeu? Ela foi espontâneo, então não tem como a gente querer tirar como base uma informação assim, fica até difícil, porque, por exemplo, o próprio fato ali dos olhos vermelhos pode ser vibração, né? Sim. Uma vibração. Tem muita coisa para representar. Talvez o vermelho para representar o Ogum, talvez. É muita. Isso, tem muita coisa. A gente não sabe o porquê, o que estaria fazendo ali, se alguma coisa foi provocado, se foi pedido, se tinha, como é que estava o ambiente da casa, como é que estava a vibração da casa. Então é muita. Às vezes o sonho é complicado da gente interpretar por conta disso, né? Eu sei que o Cássio ele falou que ele não ia aguentar, não. Ele ia se cagar de medo, olha, se ele visse. O Igor, pai, pode nos explicar um pouquinho sobre as encruzilhadas? Porque elas são escolhidas como ponto de força de algumas entidades. Então, pode falar. Então, Igor, eu penso assim, aqui na Umbanda,
simboliza o encontro de diversos caminhos, tá? A encruzilhada é um encontro de energias, né? Que elas convergem para um mesmo ponto. E em alguns momentos ele vai ter uma saturação energética e às vezes vai ter um amadurecimento energético através da associação dessas frequências, onde elas se cruzam, tá? E então existe a necessidade vibratória para isso. Ela pode, então por isso que ela vai acabar simbolizando várias coisas, vários meios na natureza, tá? Mas a Umbanda entende que é a convergência de duas energias, tá? Podem ser similares ou não, né? Para formar aquele acesso, aquele reino, aquele plano, né? E aí quem tem acesso a esses planos, né? Aí entra o papel das entidades que a gente estava falando até agora, né? Dos Exus, dos guardiões, né? Para defender esse acesso a essa energia. O que ele guarda? Para nós, Igor, ainda está um tanto quanto subjetivo, tá? Porque nós ainda não temos certeza de tudo o que são exatamente esses portais que as encruzilhadas guardam. Nós entendemos que é uma energia primordial daquele meio que ele representa, tá? Mas isso é muito grande para que um espírito como o nosso possa entender diretamente como isso. Como o pai Adriano falou anteriormente, nós estamos estudando e tentando compreender agora, né? E agora, a minha compreensão, talvez amanhã, se eu retomar esse assunto, ele seja outro, né? Parece evasivo o que eu estou te falando, Igor, mas é que esse tipo de energia é um tanto quanto complicado. Mas na Umbanda, ela representa a convergência dos caminhos, né? Onde a gente pode percorrer, tá? Resumindo, é a convergência de caminhos onde a gente pode percorrer através dessa energia primordial, através desse acesso energético, através da liberação desses portais. Então, resumidamente, assim, querendo ser bem até superficial, é isso. Não tem como a gente se aprofundar nesse assunto aqui na live de hoje, porque isso aí daria no mínimo, umas 8 lives. Sim, na verdade, e cada um desses assuntos cada um dos tópicos que a gente acaba mencionando aqui, daria para puxar e fazer só algo sobre isso. Só aquilo. Qualquer coisa, aqui Exu ele existem muitos mistérios a serem revelados, inclusive, ainda, né? Exato. E assim, ó, você pode ver, nós estamos falando só de Exu, e no momento tocamos no assunto de Pombagira. Você vê que são assuntos e são ligados, né? Um tem a ligação com o outro também, né? O Alisson Tonassi. Alisson Tonassi é um irmão nosso que tem um canal também, que chama-se Canal Espíritos de Umbanda. Fenomenal. Convido todos a assistirem, pelo menos um. Eu digo, pelo menos um vídeo. Né? Eu tenho o melhor título que um bandista pode ter. Filho de Umbanda. É isso aí, coisa linda. Coisa linda, é exatamente isso. Senhoras e senhores, pode ser. E ainda, Alisson, tem muita gente que se importa com isso, com os títulos, né? Eu sou um cara que eu não faço nem questão que me chamem de pai Maurício, por exemplo. Né? Não faço questão nenhuma. Eu faço aos irmãos porque é uma forma de respeito. E entendo quem faz por essa questão de respeito. Mas quem tem a proximidade de mim sabe que o título para mim não quer dizer. O meu trabalho dentro da religião é te auxiliar e se eu precisar, pedir o teu auxílio. Verdade. Senhoras e senhores, estamos se aproximando ao nosso fim. Né? Porque assim, se a gente deixar, a gente não para. Vai à noite. Vai à noite. Verdade seja dita, né? Porque Exus é um assunto que todos gostam de falar, todos gostam de ouvir, e igual o seu Zé Plintra fala na cantiga, né? Conversa de malandro não tem fim. Boa noite, meu senhor. Boa noite, minha senhora. Porque dá para fazer uma live só para falar de pontos e as explicações que cada uma delas tem. Tanto para Exus, para Pombagira. Né? Quem sabe um dia a gente não abra uma live para falar
somente dessas coisas, eu gostaria de deixar as considerações finais de Maurício Melo do Umbandeiros. Enquanto isso, deixa eu deixar aqui. Então, Não. pai Adriano, eu primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse canal, tá? Que tem uma amplitude enorme dentro da Umbanda. Esses filhos, essas pessoas, esses inscritos que estão aqui, o pessoal que está acompanhando a live, pessoas maravilhosas. Eu achei a live, no mínimo, empolgante. Então tá bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. É sempre importante a gente se reunir para discutir temas de Umbanda, temas de Exu, e tenho certeza que muita coisa que a gente falou aqui hoje vai tirar algumas dúvidas e alguns estereótipos que eram criados anteriormente em volta da figura de Exu, da figura do seu tranca-ruas, seu destranca-ruas e dos outros Exus. Eu só tenho a agradecer, pai. Eu quero agradecer primeiramente, então, ao senhor, tá? A todo o pessoal que está nos acompanhando. Agradecer Exu por sempre nos dar a oportunidade de estar aqui reafirmando a nossa fé, buscando um pouco mais de conhecimento, que Exu também possa, na noite de hoje, abençoar todos esses filhos que estão nessa live de hoje, todos aqueles que estão necessitando de boas vibrações, que a capa e a cartola do Senhor Tranca-Ruas possa cobri-los nesse momento, meus irmãos, e a egrégora de luz, de energia positiva, possa guiar os caminhos de todos vocês. Agradeço a todos os senhores, agradeço a todos os Exus, a oportunidade mais uma vez de estar aqui. Meu saravá para quem é de Saravá, meu agô, meu motumbá, meu mocuiú, meu colofé, axé, namastê, o meu saravá para todos. Eu adorei as almas, Exu é Mojubá, Saravá Exu, Saravá seu destranca-rua das almas dos sete cruzeiros e salve toda a linha de tranca-ruas. Muito obrigado, pai Adriano, muito obrigado a todos que acompanharam a live de hoje. Olha, falou bonito. Agora só para falar para as pessoas, senhoras e senhores, vocês acreditam que ele estava com medo de fazer essa live? Que ele falou assim, gente, o que eu vou falar? Ele estava com receio. E olha como é que ele fala bonito, camarada, né? E a responsabilidade, pai Adriano, a responsabilidade de estar aqui perante essas pessoas que querem trocar ideias, trocar informação, querem aprender conosco, né? A responsabilidade é grande, a gente tem que ser cuidadoso, né? É cômodo ir para uma live, para um vídeo e falar qualquer coisa e jogar informação para as pessoas de qualquer maneira, né? Para criar ibope, né? Mas o que me fez estar aqui hoje, pai Adriano, é saber da seriedade do trabalho que o senhor faz, da seriedade do seu canal, das pessoas que lhe acompanham e do amor que vocês têm pela religião de Umbanda e por esse espírito maravilhoso que o senhor Tranca-Ruas. Então é isso que me fez estar aqui. E tenho certeza que se não fosse ele, eu não teria talvez metade da coragem das palavras que eu disse hoje aqui. Mas realmente, eu estava tremendo na base da responsabilidade que está aqui no seu canal hoje, fazendo essa live, que eu tô... não tenho palavras, eu estou emocionado de estar aqui hoje com o senhor, com o pessoal do seu canal. Para mim é uma oportunidade fora de série, magnífica. Mais uma vez eu lhe agradeço, e o meu saravá para o senhor e para todo o pessoal aqui do canal Aldeia do Cacique, aqui, que é aqui maravilhoso. Eu estou apaixonado. O Alex colocou que tem dois senhores atrás dele falando no ouvido. Deve ter, Alex, porque eu não sabia o que falar, Alex. Verdade, o Pedrino falou que é verdade. Eu cheguei e disse para minha esposa, o que eu vou falar? Olha a responsabilidade de falar, sabe? Então, tipo, deve ter. Ele deve estar assoprando aí, estão ali, aqui, ó. Muito obrigado mesmo, gente. É uma oportunidade ímpar. Aí eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu peço às pessoas que inicialmente assistam um vídeo do Maurício, do canal dele, para vocês verem a qualidade que é o material. Se você gostar, inscreva-se no canal dele, tá? Assista lá no YouTube, só digitar lá Umbandeiros, você já vai encontrar. Assista um vídeo, eu sempre falo isso, porque você tem que assistir um vídeo. Se você gostar, você vai assistir o segundo vídeo.
Se você gostar, você assiste o terceiro. Quando menos espera, você já está inscrito e já está participando, deixando os comentários. Gostaria de agradecer, inclusive, a presença de cada um de vocês que participaram do começo ao fim, né, dessa live. Gostaria de agradecer a todos os irmãos, todos os filhos, todos os amigos, né, e a gratidão é eterna a todos vocês. E mais uma vez, Maurício, muito obrigado por ter aceitado o convite fazer essa live comigo para falar de Exu e Tranca-Ruas. Gratidão, meu pai, gratidão, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Senhoras e senhores, deixa o like nesse vídeo para mostrar que você gostou dele, pelo amor de Deus. Deixa o like e nos vemos então no próximo vídeo. Até mais.